Olá, muito bem-vindos ao programa Ponto e Contraponto da Onconews. O tema de hoje é gineco-oncologia, câncer de ovário. Essa doença é tão importante, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 6 mil novos casos no Brasil por ano. A maioria das pacientes são diagnosticadas com doença avançada e este é um momento de importantes incorporações tecnológicas, é um momento de discutir HIPEC, um momento de discutir sequência terapêutica, e esse é o tema que a gente vai trazer hoje. Nós temos dois convidados, a doutora Daniela Freitas, que é oncologista do Hospital Sírio-Libanês e do ICESP, e o doutor Eduardo Paulino, que é oncologista do Instituto Nacional de Câncer. Muito bem-vindos. Obrigada, é sempre um prazer falar sobre esse assunto, que eu acho que ficou esquecido por muito tempo, então é bom poder trazer isso à tona e falar sobre as novas perspectivas, né? Eu acho que, vamos começar do início, né? Quando essa mulher chega até um oncologista, o que a gente pode esperar? De primeira coisa, saber se ela foi operada, se a cirurgia foi adequada ou não, e a partir daí eu preciso começar uma avaliação genética, que hoje em dia tem tido um peso muito importante. Mais de 10% das pacientes elas vão ter alteração no BRCA, que é um gene que causa câncer de mama e de ovário, e isso vai ter implicações importantes no tratamento, né, Angélica? E se essa paciente, então, teve uma cirurgia adequada, o que é uma cirurgia adequada? Ela consegue chegar para o oncologista sem nenhuma doença residual, a cirurgia foi realmente uma cirurgia completa, eu já faço esse teste genético para poder orientar a família e guardar essa informação para o futuro, e eu começo a quimioterapia tradicional, que costuma ser carboplatina e paclitaxel, 6 ciclos. Se essa paciente não teve uma cirurgia adequada, aí eu acho que a gente precisa melhorar o tratamento dela nesse primeiro momento para prorrogar uma recidiva ou até evitar uma recidiva. E aí eu costumo associar um terceiro agente, que costuma ser o antiangiogênico, o bevacizumab, logo no primeiro tratamento. E selecionar essa paciente para inibidor de angiogênese, então o seu ponto de corte é principalmente a paciente com doença residual. Perfeito. Se a paciente foi uma cirurgia ótima, mesmo se ela tivesse uma doença com estadiamento mais avançado, Eduardo, você é um pouco mais flexível a usar inibidor de angiogênese no primeiro tratamento, ou vai nessa linha só da paciente sem doença residual? Perfeito. Eu, na verdade, vou chamar a atenção até um pouco, a Dani falou anteriormente, a respeito de uma cirurgia ótima. Né? A gente tem uma certa dificuldade no Brasil de conseguir uma cirurgia ótima. Né? Acredito eu que a maior parte dos pacientes, principalmente no setor público, são operados por ginecologistas de comunidade, não são operados por cirurgiões oncológicos ou ginecologistas oncológicos. Isso faz a total diferença. Né? A gente sabe que tem estudo que quem é operado por ginecologista oncológico tem um prognóstico muito melhor, possivelmente por conseguir ressecar ainda mais a doença. Com relação ao antiangiogênico, eu tendo a oferecer para aqueles pacientes que ficam mais com doença residual. Nós temos a aprovação de bula no Brasil, que é a aprovação do GORG 218, que é independente da citorredução, né? Mas eu tendo a oferecer para aqueles pacientes com doença residual, que foi onde teve o maior benefício, e em análise de subgrupo teve o benefício de ganho de sobrevida. Isso, eu acho que vale muito a transparência entre as equipes. Então, a comunicação entre oncologista clínico com cirurgião é fundamental, porque a minha impressão, na minha prática clínica, é que a maior parte dos pacientes que vão para a cirurgia primária não conseguem ficar com ausência de doença. Isso. Então, acho que a maioria dos pacientes acabaria se beneficiando de um tratamento mais intensivo na primeira linha, primeiro tratamento, que seria aí a associação com o bevacizumab. Então, essa conversa com o cirurgião, ela é fundamental. Bom, eu acho, e a gente sabe que essa paciente, infelizmente, essa paciente que ficou com doença residual, que mesmo tendo recebido uma combinação terapêutica de citotóxico com inibidor de angiogênese, a recidiva é praticamente universal nessa paciente com doença residual. E o que fazer na sequência terapêutica, acho que ainda tem muita questão em aberto. Nessa paciente que a gente trouxe, vamos supor que ela era uma paciente sem mutação de BRCA. Vamos discutir os dois contextos.
e ela recebeu o inibidor de angiogênese e ficou, por exemplo, 1 ano sem progressão, teve uma sobrevida livre de recidiva de aproximadamente 1 ano. Paciente não BRCA mutado. Quando essa paciente volta a tratar, qual o esquema de quimioterapia vocês favorecem? Alguma preferência? De novo, usar inibidor de angiogênese? Usaria o inibidor de PARP? Eduardo, qual que é a sua postura na recidiva da paciente platino sensível BRCA selvagem? Perfeito. Antes de começar o tratamento, primeiramente é ver se o paciente é apto de receber ou não o tratamento, e se ela quer receber um tratamento na recidiva ou não. O segundo passo, na minha opinião, é você ver se ela é ressecável novamente. Né? A gente sabe que os pacientes platino sensíveis que têm condições de fazer uma nova cirurgia R0 parece beneficiar dessa conduta. A terceira coisa que eu penso é se ela não tivesse utilizado o bevacizumab previamente, é exatamente ver o nível de sintoma dela. A gente sabe que o Avastin na platino sensível, a gente aumenta a taxa de resposta de 50% para 70%, mas como ela fez previamente, não tenderia a fazer agora na recidiva. O Calypso, eu normalmente sigo o estudo Calypso, né? Carbo com doxolipossomal, que comparado ao carbotaxol foi não só não inferior, como numa análise também ele acabou sendo superior em sobrevida livre de progressão. Então, Calypso tem seria sido uma opção para o BRCA não mutado. Sim, e a paciente não faria nenhuma manutenção após a sua melhor resposta? Não. Ok, Dani? Não, por falta de opções. Eu adoraria ter uma coisa comprovada para fazer essa segunda manutenção. Se eu já usei o antiangiogênico na primeira linha, eu tendo a retratar com platina. Tem o dado do GOG que muitas das pacientes tinham sido tratados com inibidor de angiogênese, porque no Oceans as pacientes não tinham sido, mas no GOG as pacientes tinham sido tratadas. E parece que o benefício ainda se manteve. E o benefício se manteve. Acho que essa dúvida a gente não conseguiu esclarecer de todo. Perfeito. Eu acho que no futuro a tendência vai ser a gente fazer como para colo retal, onde existem outros estudos mostrando o TML e provar. A gente tem estudo em andamento, vamos esperar. Ok, então vocês optaram por não fazer o inibidor de angiogênese, a progressão é universal, em determinado momento ela vai ser platino resistente. Vocês seguiriam o modelo do estudo Aurélia, voltariam a expor essa paciente a inibidor de angiogênese no momento de platino resistência ou uma vez usado, está usado? Como é que é o raciocínio de vocês nessa linha? A minha tendência clínica é sempre que eu posso, eu volto a reexpor ao antiangiogênico e eu tenho tido benefício em quase todas as pacientes, eu fico realmente impressionada. Principalmente aquela que se beneficiou na primeira linha, ela acaba tendo um benefício grande depois. Alguma critério de seleção clínica, Dani, para paciente? Na verdade, eu prefiro aquelas que se beneficiaram na primeira linha. Se houve uma progressão durante a manutenção num tempo curto, eu acho que o bevacizumab ou o antiangiogênico em geral vai ter pouco benefício aí. Se ela teve um benefício maior na primeira linha, ela não progrediu durante aquele período de uso, eu tendo a voltar. E eu tenho tido resultados muito bons, né? Essa parte de seleção clínica, a gente percebe que pelo menos nos estudos no GOG 218, até no próprio Aurélia mesmo, quem beneficiou bastante foi aqueles que tiveram a CIT, né, durante a recidiva, então na doença primária. Eu acho que o papel principal do tratamento da platino resistente é aquele paciente que você tem que paliar o sintoma. Né? Eu acho que a gente consegue paliar o sintoma associando antiangiogênico com quimioterapia. Isso não só com a Avastin que foi mostrado com sorafenib, foi mostrado com pazopanib, associando com taxol semanal. Você tem que pesar, ver realmente se o paciente tem benefício de fazer, se aumentando a taxa de resposta e trazer um benefício maior para ele, paliando os sintomas, que é o papel principal do tratamento na platino resistente. Mudou o cenário. A paciente tem mutação de BRCA1, você testou, a Dani testou lá no primeiro tratamento, você tem essa informação. Em que momento que isso é hoje importante para você? No Brasil, nós estamos falando ainda de medicina privada, depois a gente faz um paralelo com o SUS. Em que momento que você usaria o inibidor de PARP? Como é que fica o inibidor de angiogênese nessa discussão que a gente fez? O que muda nisso? Tá, agora, com alguma experiência acumulada, eu acho que quanto antes eu usar, maior vai ser o benefício. Já usei bastante pacientes politratados, então o inibidor da PARP para mim vem agora na primeira recidiva. Recidivou, tratou de novo, eu reexponho a platina e já começo o olaparib. Acho que a questão da dose é uma coisa importante se falar, né? Porque ele foi aprovado no Brasil na dose de 800 mg por dia pelo estudo 19, tem trazido bastante toxicidade hematológica, necessidade de transfusão frequente, então
Acho que tem que se discutir mais utilizar a dose do solo 2, 600 miligramas, que seria mais tolerável, porque a gente tem que pensar que essas pacientes, 15% delas vão usar a longo prazo, né? Vão estar lá mais de 5 anos com a doença controlada com a medicação. Então, acho que a gente tem que minimizar a toxicidade e incorporar ele o quanto antes no tratamento, tá? Igual, Eduardo? Também penso muito parecido. Até a escolha da quimioterapia, por exemplo, igual a gente escolheu o Calypso anteriormente, que eu teria escolhido, eu acho que a doxiliposomal também, paciente com BRCA mutado, talvez seria interessante a gente reexpor ela, porque a gente sabe que tem uma resposta um pouco melhor. E quanto antes a gente utilizar o inibidor de PARP, eu acho que é o mais interessante. Infelizmente, aqui só está aprovado ainda para as pacientes mutadas, né? Acredito que no futuro, como já está aprovado na Europa e nos Estados Unidos, para as pacientes não mutadas também receberem. Seria Voltando um pouquinho na paciente não mutada, se acesso não fosse um problema, vocês acham que usar o inibidor de PARP na paciente sem mutação para manutenção, aquela paciente que usou inibidor de angiogênese no primeiro tratamento, que recidivou, vocês considerariam, baseado nos dados do estudo NOVA de Niraparib, que houve benefício, ou não usariam de forma nenhuma inibidor de PARP na paciente sem alguma mutação? Eu usaria. Eu não usaria. Eu acho que é assim, acho que é uma controvérsia enorme. Tem benefício? Ok, tem benefício. Agora, eu realmente não fiquei empolgada com o grau de benefício e a toxicidade do remédio não é desprezível. Então, por pesando o benefício com efeito colateral para eu atrasar uma progressão em 3, 4 meses, eu realmente... Eduardo, o que te chama para usar o inibidor de PARP na não mutada? 50% dos pacientes podem ter alteração na recombinação homóloga, né? A Mas gente se você fez um painel 20%. mais amplo, então você usaria na paciente que foi testada só para BRCA1 e 2? Isso. Tá. Se o meu painel amplo não mostrar, talvez não usaria. Talvez não usaria. Não. Ok. Esse é um ponto importante, porque a gente tem acesso hoje, sem os painéis eram fora de acesso na prática clínica e hoje está muito próximo do paciente, é muito fácil essa aquisição. Mas vocês checam a via de recombinação homóloga? Sim. Se o paciente tiver condições de fazer porque isso o também painel é um completo, teste que está com uma validação difícil, assim, isso não está ainda tão validado internacionalmente. Não. Nem tão validado e muitas pacientes mutadas para genes de reparo muito similares não tem a mesma resposta de inibidor de PARP. Então a gente está tentando extrapolar genes semelhantes, mas que não necessariamente essa sensibilidade ao medicamento vai ser igual ao que é nós discutimos anteriormente fora daqui, eu e a Angélica, um caso de BRIP1, por exemplo, e eu olho toda empolgada para utilizar, ela me mostrou o slide, olha, faz sentido, mas não funciona. Mas não funciona, então esse é um ponto que eu acho que a gente vai ter muito para aprender. Uma outra, além de todas essas dúvidas que o mundo está vivendo hoje, da sequência terapêutica, nós brasileiros temos dúvidas a mais, os nossos acessos são difíceis na rede pública, e a gente então tem todos os oncologistas do Brasil que trabalham no SUS e no privado têm realidades muito distintas. No câncer de ovário, nesse momento, quais são os principais gargalos que vocês encontram na prática pública comparado à sua privada? Queria ouvir de vocês dois, um tem uma realidade de São Paulo, do Rio, são realidades privilegiadas, mas mesmo assim acredito que vocês tenham dificuldades. Acho que a gente tem ainda muita dificuldade. Acho que o paciente no SUS chega com doença mais avançada, então a cirurgia ela já é mais difícil de ser conseguida uma cirurgia ótima, né? E em relação às medicações, a gente também tem limitação ainda do acesso. Então, por exemplo, utilizar antiangiogênico no SUS não tem sido uma realidade para mim. Testar BRCA também é uma coisa que é feito em estudo clínico, em caso de exceção. Ainda não é uma coisa feita em massa para todos os pacientes. Então, a gente sofre muito com essas dificuldades. A gente acaba baseando muito o tratamento em drogas citotóxicas. Então, quimioterapia. O que eu chamo a atenção e que a gente teve a oportunidade de publicar é exatamente a qualidade da cirurgia primária. A gente acha que tem um gargalo muito grande, uma barreira muito grande para o paciente ser operado adequadamente por um cirurgião adequado. Seja por dificuldade técnica do próprio cirurgião, que não tem capacidade de fazer talvez uma cirurgia mais avançada, principalmente andar superior do abdômen,
seja por falta de hospital, que às vezes você não tem uma UTI adequada, uma equipe adequada para atender esses pacientes. O que eu chamo sempre a atenção, assim, um dos principais fatores prognósticos é a ausência de doença residual. E se a gente parar a pensar, é o único que a gente consegue mudar. Né? Então a gente tem que ter um acesso melhor para o paciente, tem que ser feito, nem que seja centralizado. Centraliza o paciente em centros como o ICESP, como o INPA, que são centros grandes capazes de fazer uma cirurgia bem adequada. Eu concordo, eu acho que essa centralização, ela leva a uma melhor qualidade, a gente tem que assumir o que não dá conta. Capacitar o país todo é muito mais complexo do que você capacitar alguns centros, polos regionais, isso já foi muito bem demonstrado no câncer infantil, mas os cânceres ginecológicos, principalmente o câncer de ovário, não é uma doença tão comum para todo mundo ter uma expertise suficiente para uma cirurgia de muita qualidade. Então, acho que tentando traduzir o que vocês dois trouxeram da prática pública, que também é a minha prática pública na universidade, essa discussão de novas incorporações, ela ainda não chegou ao SUS, né? A questão das avaliações de mutação, isso tudo fica muito restrito a estudos clínicos e as drogas novas também. Então, a gente tem que se organizar em grupos, tentar trazer mais estudos e brigar junto ao governo para que os nossos pacientes tenham melhores tratamentos. Bom, eu gostaria de agradecer aos dois a presença, eu acho que foi muito esclarecedor a gente discutir, trazer as nossas dúvidas da prática, do dia a dia e discutir com colegas as dificuldades que eles estão tendo, que eu acho que as dúvidas são as mesmas. Obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado.